Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio César e nós vamos agora para o segundo vídeo com alguns insights de viagens para você já voltar a sonhar com as suas próximas férias. Bom, o primeiro vídeo foi sobre Porto Seguro e muito em breve eu vou voltar a falar do Brasil. Agora eu gostaria de falar sobre um dos destinos que mais me surpreendeu no exterior e que eu viajei há mais ou menos 2 anos e meio atrás. Esse destino é Egito. Pois bem, o Egito é um país incrível e que eu não esperava encontrar lá o que eu realmente encontrei. Para começar, eu não recomendo vocês a viajarem para o Egito de forma, como a gente costuma dizer, por conta. Vamos dizer assim, comprando a passagem aérea e a hospedagem. Por quê? Porque, primeiro, nós temos a barreira da língua. Segundo, a gente não sabe como é que funciona bem as atrações. Tudo bem, pode se pesquisar, mas eu acho que é muito mais fácil viajar com um grupo. Esses grupos geralmente eles não são muito grandes, mas vocês vão estar indo viajar com um historiador. Eu fiz esse pacote, eu viajei com um grupo, o fornecedor era Vatânia Turismo, e assim, eu achei incrível, incrível. Eles pensam em todos os detalhes, tá? Uma das coisas mais bacanas que eu vi foi que o receptivo, a empresa que recepciona vocês no destino, ela encontra com os passageiros antes da imigração. O que isso significa de fato? Eu não sei a língua, eu não sei se eles falam inglês, eu não tenho visto. Então eles vão encontrar com os passageiros antes da imigração, vão entregar como se fosse um adesivinho que é o visto do país para vocês colarem no passaporte e vão acompanhar os passageiros na imigração. Então isso eu acho que é um baita de um serviço, um baita de um diferencial lá no Egito. Bom, então esse transferista vai com os passageiros até o hotel e no hotel, quer dizer, e no trajeto, ele já vai falar um pouquinho sobre o que se tem ali por perto do hotel. O hotel, geralmente, que os passageiros ficam próximo a um shopping, então facilita muito. Eu quero almoçar, quero jantar, quero mesmo fazer, não, eu não vou dizer mais fazer compras, porque eu acho que os brasileiros vão mudar um pouquinho depois disso tudo, vão mudar um pouquinho a sua dinâmica de viagem. Mas tem ali um Starbucks, tem ali, na verdade tem, acho que naquele shopping ali deve ter uns 3 ou 4 Starbucks, é incrível. Coisa que aqui em Porto Alegre a gente não tem ainda, né? Então, assim, a hospedagem legal. E quando começa de fato a viagem, a gente vai descobrir que as pirâmides do Egito, elas são a parte mais feia do Egito. Não porque ela é feia, ela não é feia, ela é linda. Mas é que o que vem a seguir é formidável. É assim de ficar de boca aberta. Essa que é a verdade. E o legal é que as pirâmides é o primeiro passeio que é feito quando chega no Egito. Então, aquela coisa, eu quero ir pro Egito, o meu sonho é conhecer as pirâmides. Então, tu vai conhecer no primeiro dia. Então, a gente chegou aqui aos pés das pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé, né? Gizé. Gente, a cada bloco, olha lá o tamanho disso, cada bloco é quase o meu tamanho. Querem dar uma olhada? Olha só. Olha só o tamanho disso. Aqui em foto a gente acha que é alto. A gente chega aqui e vê que é muito mais alto do que a gente imagina. Show de bola, né? Eu tô falando um pouquinho do roteiro que eu fiz, que se chamava Brasileiros no Egito. Pode ser que alguns roteiros mude um pouquinho essa dinâmica, tá? Mas geralmente o Brasileiros do Egito é feito assim, dessa maneira. Bom, conhece as pirâmides? Incrível, gigantesco, tira fotos belíssimas, tem a possibilidade de repente de andar de camelo. Eu não gosto muito de andar de camelo, eu não tive uma experiência muito boa lá no Marrocos, então eu fico meio assim. Mas dá pra fazer, dá pra andar de camelo, tirar umas fotos legais. O guia leva em alguns pontos bem interessantes pra tirar umas fotos bacanas pra caramba. E daí tá feito as pirâmides. Parece que o roteiro foi feito pra te surpreender, porque tudo que vem a seguir
é uma atração mais bonita que a outra, é uma história mais impactante do que a outra. Então, o roteiro segue. Eu achei a culinária do Egito maravilhosa, maravilhosa. Eles comem muito peixe, tem muito frango. Então, assim, ela é diferente do Brasil, mas não é tanto. Quando a gente vai buscar alguma refeição, eu sempre costumo buscar alguma refeição com comida típica local. Eu prefiro não ir muito para rede de fast food e tudo mais. Então, eles têm algumas comidas típicas bem interessantes. Por exemplo, agora eu não me lembro o nome, mas eu vou deixar aqui escrito. É um potinho, e daí nesse pote eles colocam arroz, lentilha, molho de tomate, tudo junto, misturado. Tem mais algumas coisinhas também, acho que grande bico. Mistura tudo e come. É muito bom, é uma comida local e que eu achei bem interessante. E assim, é barato, gente. Eu acho que a culinária no Egito é barata, a gente acaba não gastando tanto. Tu come bem por 15, 17, 18 reais. Então, essa viagem para o Egito acaba não sendo tão cara. A gente acaba gastando para ir, mas a culinária é barata. Nesse passeio também do Brasileiros no Egito, que o fornecedor é a Vatânia, eles têm vários passeios inclusos. Alguns são opcionais, como por exemplo o passeio de balão. Por que o passeio de balão é opcional? Porque a gente não sabe se realmente o passeio vai sair, depende das condições climáticas e uma série de outros fatores. Tem gente que tem medo, então ele vira um passeio opcional. É um passeio também imperdível, passeio de balão por Luxor. Pega o nascer do sol, começa a sobrevoar, a gente enxerga o Vale dos Reis. Lindo, 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 lindo. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui ao roteiro e algumas coisas que eu acho legal que ele faz. Como eu falei, a gente fala de Egito, o que a gente lembra? Pirâmides do Egito. Mas existe o Templo de Karnak. Então, hoje vivemos aqui no Templo de Karnak. É um templo que foi construído durante 1500 anos, mais ou menos. Foi finalizado uns 300 anos antes de Jesus Cristo. E é surreal. É surreal mesmo. São 2.000 quilômetros quadrados de templo. O Templo de Karnak tem uma hora... Eu tava de óculos escuros, foi a minha sorte. Que o guia nos leva onde tem uns pilares gigantes. Vou botar a foto aqui. Uns pilares gigantes e começa a contar toda a história daquele templo, de como começou e de alguns faraós que iam lá, daí destruíam uma parte, daí vinha um outro e construiu uma parte dele. Bom, chegou uma hora que eu comecei a chorar, que eu não acreditava naquilo que eu estava vendo, não acreditava naquilo que eu estava enxergando. Era incrível, incrível. Depois do Karnak, Templo de Luxor. Mais incrível ainda, no Templo de Luxor tinha uma parte que os católicos, quando chegaram, eles queriam apagar um pouquinho os desenhos que os egípcios tinham feito nas paredes e começavam a fazer alguns desenhos de catolicismo, né? E depois de um tempo, ninguém sabia o que tinha atrás desses desenhos, mas depois de um tempo esses desenhos meio que começaram a cair e ficarem desbotados e revelou o que tinha por trás. Só que óbvio que eu não vou mostrar para vocês ficarem com aquele gostinho de quererem ir pro Egito, né? Mas é sensacional. Fora isso, cruzeiro pelo Nilo. O cruzeiro pelo Nilo é totalmente diferente de um cruzeiro tradicional. Por duas razões. A primeira, ele é um cruzeiro fluvial. Ele é um cruzeiro pelo rio. Não tem ondas, não balança, não tem nada. Ele é um cruzeiro, vamos dizer assim, com menos andares. São 3, 4 andares. Geralmente, todas as cabines têm vista para fora, então não existem cabines internas. As cabines são grandes, parecem um apartamento de hotel, tá? Então, é diferente de um cruzeiro tradicional onde as cabines são menores. Esse cruzeiro tem a pensão completa, a comida do cruzeiro fantástica, muito boa a comida do cruzeiro,
tá? A única diferença que a gente recomenda é não deixar as cortinas abertas do cruzeiro, porque do nada aparecem alguns ambulantes de barquinho querendo te vender alguma coisa e tu tá lá, de repente se secando, saindo do banho, quando a gente vê, já tem um ambulante ali te oferecendo alguma coisa. Isso é muito forte no Egito, vocês vão encontrar muitos ambulantes. E que, inclusive, eles falam português, viu? Português, espanhol, eles se viram para te vender alguma coisa. Mas não é nada assim... eles chegam a ser um pouco agressivos, mas eles respeitam quando tu diz, não quero. E faz uma cara feinha, tá? Respeitam, eles saem de perto, mas senão eles vão começar a te insistir. E se eles veem que vocês compraram alguma coisa, os outros vêm junto para te oferecer, tá? Eu acho legal. Tem algumas coisas que os ambulantes vendem que eu acho bem legal. Por exemplo, tem umas... como se fosse uma tripa assim de pirâmides, assim, que é bonitinho para levar de recordação. Mas o roteiro ele passa pela fábrica do papiro. Então, vocês vão conhecer como é que funciona a fabricação de um papiro e poder comprar um papiro original. Isso se vocês quiserem, claro. Mas é bem legal mesmo. Bom, outras coisas que me surpreenderam. Tem um passeio opcional, mas assim, ele sai muito cedo. A gente vai dormir por volta de uma meia-noite para acordar por volta de umas 4 da manhã, 13h30, tá? É o templo de Abu Simbel. Gente, é algo surpreendente. Eu nunca vi nada igual. É um templo que ele estava num terreno, teve que ser modificado depois porque a água do rio começou a subir e eles recortaram todo o templo para colocar ele num outro local mais alto e ficou intacto, não teve, assim como estava no local original, está no novo local, ele está igual. Meu Deus do céu, a gente entra naquele templo e é surpreendente. Bom, então esse é um pouquinho do Egito. Existem algumas maneiras de chegar lá, tem a Ethiopian, eu vou ir com a Ethiopian. O voo do Brasil para Addis Ababa é um avião bem legal. De Addis Ababa para Cairo, que a gente sofre um pouquinho porque é um avião mais apertado, mas é um voo bem legal. O aeroporto de Addis Ababa, ele sofreu uma grande mudança, ele teve uma grande reforma, então ele está parecido muito com os aeroportos dos Estados Unidos, até mesmo aqui do Brasil, coisa que antigamente, sinceramente, parecia quase uma rodoviária, mas agora ele está muito modificado. E tem outras companhias também, como fazer com a Emirates via Dubai. A Vatania tem, inclusive, roteiros que faz tudo isso que eu falei para vocês e que também faz Dubai. Então, eu achei bem legal esse roteiro. E se vocês buscam muita informação de como tudo começou, né? Tem uma partezinha do roteiro que a gente visita embaixo assim da terra. Te desce umas escadas e tem aonde Jesus, Maria e José se esconderam durante um período da história lá no Egito. E a gente visita esse local onde eles se esconderam, onde que eles dormiram. Assim, olha, de arrepiar. É de arrepiar. E aqui atrás de mim foi onde Jesus Cristo, Maria e José permaneceram durante 3 meses escondidos aqui no Egito. Olha que loucura. Então o Egito é isso, ele é um roteiro que traz muita história, tem uma culinária fantástica e é muito melhor fazer com um guia que é historiador, que vai te contar com detalhes as atrações, vai te contar com detalhes. E assim, o guia que a gente pegou era o Zizo, e assim, ele começava a falar, era aquele silêncio, ninguém comentava nada, porque ele contava com uma empolgação. Eu vou botar um videozinho que eu gravei dele, ele contava com uma empolgação que assim era surpreendente, a gente fica envolvido com toda aquela história. Gente, Egito, se vocês buscam conhecer um pouquinho mais da história da humanidade, tem que conhecer o Egito. É um roteiro lindo, é uma viagem surpreendente e que
tá aqui no meu segundo destino nessa série de vídeos para trazer alguns insights de viagens para suas próximas férias. Espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários o que achou e um beijo, até a próxima. Então, senhores, aqui estamos na cidade de Luxor, estamos dentro de um dos melhores templos da cidade de Luxor, templo do rei Ramsés II, templo bonito. O Egito está cheio de lugares bonitos e monumentos maravilhosos. Estamos dando essa ideia para vocês, para entusiasmar vocês para vir ao Egito. O Egito merece ser visitada por vocês em algum tempo. Tem que aproveitar as ofertas que estão à frente de vocês para vir. Venham para o Egito de uma maneira muito rápida. Estamos sempre esperando para receber vocês aqui.